E hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o Emerich Ruissan. O cara é músico e é advogado especialista em direito da música. Eu queria conversar hoje com você, porque a ideia aqui é bater um papo para a gente mostrar para as pessoas formas diferentes de viver de música. Porque eu gostava muito disso. E, cara, eu senti um chamado, né? E esse chamado, ele era mais forte do que qualquer outra coisa que a minha idade poderia me oferecer naquele momento. Eu consigo pensar numa vida, numa ordem cronológica, desde esse tempo para cá. Por mais que eu tenha... às vezes, mudado os ambientes onde eu fiz da música um ofício, cara, nunca deixei de alguma maneira estar vivendo de música. Muito embora hoje, imagina só, mesmo na condição hoje, eu acabei, dentro do circuito da música, a gente vai falar disso aqui, eu acabei indo estudar outras coisas também, mas mesmo estudando outras coisas, a música ainda me puxa para lá, cara. E como é que pintou o lance da advocacia na tua vida? Então, Paulo, é o seguinte, cara, quando eu era moleque, lá onde eu te falei que eu tocava meus violões, essa época eu morava com a minha avó, e de vez em quando lá na minha avó chegava um irmão, um tio, avô. Quando ele chegava lá, eu ia conversar com esse tio, ele era advogado da Justiça Militar. Algumas coisas que ele me falava me inspirava. Eu falava, nossa, que legal essa coisa que esse cara falou. Quando eu entrei para dentro da música de uma maneira profissional, e eu via que a música, de alguma maneira, ela se encontrava com o direito. A todo tempo. Ela se encontrava com o direito nos momentos onde a coisa estava ficando séria, porque você era obrigado a fazer um contrato. Sim. E quando você era obrigado a fazer um contrato, era porque o negócio era legal. Porque quando você não fazia o contrato, era porque o negócio era ruim. E aí eu fui me acostumando com essas coisas, falando, como dizer, quando o negócio formaliza e tem um contrato é que é legal, quando não tem é porque vai dar merda. Sim. Então eu fui, essas coisas elas iam mexendo comigo, cara, no início daqueles anos 2000, que eu tava ali muito envolvido com o mercado musical, e quando eu entrei no curso, cara, eu já tinha ouvido falar muito a respeito dos direitos autorais, do compositor, a respeito do direito conexo. Na verdade, eu não sabia de uma maneira tão profunda, mas eu sabia que o cara que gravava, ele ganhava algo que ele nem sabia de onde vinha, mas ele ganhava um dinheiro. Sim. Cara, é tão difícil de explicar para algumas pessoas. Tem gente que... Um cara falou num vídeo que eu postei lá, e falou assim, mas eu já paguei os músicos, vou ter que dividir o direito com eles. Eu falei, então, mas é direito deles. Entendeu? Não é que você tem que dividir, não é seu, é deles. Isso. Aí o cara fica assim, dá tela azul no cara, entendeu? Não, esse é o modelo, aí tem o modelo Brasil Baronil. O modelo Brasil Baronil, o cara vem e fala o seguinte, eu ouvi isso. O cara vem e fala assim, é o seguinte, eu vou pagar aí pelo lance da gravação, já que tô pagando pelo lance de gravação, eu vou pagar R$100 a mais e o direito que vocês tiverem, tudo bem. Porque eu já tô pagando aqui. Mas você viu que o ECAD mudou isso agora, né? Se você registrar uma música e não tiver ninguém na área conexa ali, vai dar merda. Você viu isso? Pois é. Aí o que esse cara, por exemplo, ele queria fazer? Ele queria colocar ele em tudo no ISRC. Sim. Né? Uhum. E aí, na verdade, conforme você vai avançando no tema, cara, se ele faz isso, inclusive, ele está cometendo um crime de apropriação indébita, né? Claro, porque é um direito do outro. É um direito do outro, ele simplesmente se apropriou. Ele tá roubando, ele tá roubando, exatamente isso. Falando português claro, ele tá roubando. Português claro, exatamente, né? Então, hoje em dia poderia acontecer isso, hoje em dia ele poderia chegar ao ponto de responder um crime disso daí por conta dessa situação de fraudar ali o ISRC, né, cara? Uhum. Então, naquele momento, Paulo, foi uma escolha. Falei, cara, eu vou estudar agora direito, porque me veio esse insight, eu vi outras pessoas e eu fui expandindo minha cabeça, porque eu era um músico bastante romântico. Uhum.
músico bastante romântico, naquela perspectiva, ele falou, cara, nós somos músicos, então a gente tem que pensar só como músico. Então a gente tem que dormir músico, acorda músico, come músico e só música, entendeu? E é isso aí. A gente é da religião música. Então eu meio que vim com essa... assim, eu era assim, total. Então eu fui isso por um tempo. E quando cheguei na faculdade, ia instigando de perguntar para as pessoas sobre direitos autorais. Cheguei, inclusive, não me lembro que uma vez eu cheguei num professor meu lá de Direito Civil e falei assim, professor, é o seguinte, eu tô aqui e tal, não sei o quê, eu toco e tal, mas olha, eu vim aqui para poder aprender, eu quero aprender direito autoral das músicas. Aí ele falou assim, cara, legal, mas aqui ninguém vai te ensinar isso, cara. Você vai ter que aprender isso em outros lugares. Porque aqui na faculdade de Direito, pouco vai se falar sobre isso. Aqui você vai aprender o arroz com feijão do negócio. O princípio, né? Você vai aprender o princípio. Agora, sobre isso, cara, você vai ter que estar aqui, aprender o arroz feijão, depois que você pegar o arroz feijão, aí você vai ter que caçar isso. O que eu posso te falar é o seguinte, tem um livro que eu já ouvi falar, que vai ser muito legal de você ter com ele e andar com ele aí debaixo do braço. E esse livro... ele falava sobre direitos autorais no Brasil. E aí eu fui descobrindo coisas fantásticas, cara, que a gente vê como a ignorância te mata aos poucos. Quando você tem aquela... parece papo de coach, mas não é. Aquela crença limitante sobre determinada coisa. Não, é isso aqui, eu tenho que pensar assim, porque eu sou músico e acabou. Não é, cara. Cara, eu lembro que isso, acho que foi 2001 ou 2002, a gente tinha feito o primeiro disco do CPM 22, e um dia o Rodrigo Castanho, que era meu parceiro nessas produções aí, o CPM era a produção do Rick Bonadil, do Rodrigo Castanho e minha, né? Um dia ele chegou pra mim e falou assim, Paulo, você já ouviu falar em direito conexo? Eu falei, não. Falou, o que é? Ele falou, é uma grana que dá quando a música toca em rádio, toca em TV. Entendeu? Se você tocou na música, você tem uma grana pra receber. Eu falei, eita! Eu falei, a gente tá com música tocando em rádio pra caramba e eu não tô vendo essa aí. Eu falei, como é que é o negócio? Ele falou, não sei, parece que você tem que se inscrever, porque o ECAD recolhe, ECAD eu já sabia o que era, né? Mas eu sabia de direito autoral. Eu não tinha composto, né? Basicamente, o ECAD recolhe e aí você tem que procurar uma associação. E aí eu levei lá o disco, eles xerocaram tudo mais e me associei. Cara, no final do mês, tô lá, de repente abro minha conta, tinha R$2.500 a mais. Pois é, cara. Eu falei, peraí, o que é isso? Né? Aí chegou no outro mês, entrou 15 mil. Eu falei, aí eu entrei em contato para saber o que era. Retidos. Né? Retido o que é? Coisa que já está registrada no seu nome, tocou, foi recolhido o direito, ficou lá parado até alguém reivindicar. Eu não tinha reivindicado, aí agora que eu reivindiquei, entrou o direito para mim. Então, hoje em dia, a internet, ela abriu portas para a galera saber mais a respeito de direitos autorais, saber e entender, de alguma maneira, que direito autoral é fonte de renda, né? Hoje em dia, o cara só não sabe isso, o cara que produz música, de qualquer maneira, ele já sabe que tem um negócio chamado direito autoral que de alguma maneira é fonte de renda. Uhum. Então isso tá muito, eu vejo que a galera já tá um pouco acostumada com isso. Talvez eu acho que ainda as pessoas precisam, assim, quem produz isso, quem participa disso, por conta que hoje a pessoa se preocupa com o ambiente do digital, aí lá no digital não tem direito conexo, né? Mas de alguma maneira ele tem que saber como é a construção disso tudo, né? Do direito autoral no digital, do direito autoral via ECAD. Eu vejo que isso está acessível, mas ainda não está tão organizado. E é bacana que o cara que ele tenha essa produção, acesso a esse tipo de produção como negócio, como uma forma de criar também formas de ganhar dinheiro, e ele tem acesso a esse tipo de trabalho. É importante que ele tenha isso, porque até eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é o seguinte. O cara que tem um imóvel, ele tem uma casa, e ele usa aquela casa ali para alocar, ele
ele cuida daquilo, ele vai procurar saber como é que funciona a lei de locações, se dá para poder tirar o inquilino antes da hora, se não dá, o que tem que fazer, se vai... dele, ele cuida do patrimônio dele. Se aquele contrato de locação pode ser com depósito, com fiança, com seguro, de como que vai acontecer. E ao longo do tempo, esse proprietário desse imóvel, ele meio que tem uma visão prática a respeito dessa operação comercial, daquela locação dele, desse bem imóvel, de uma propriedade que existe. Sim. O lance do direito autoral física, né? É uma propriedade física, exatamente. O lance do direito autoral das obras musicais é uma propriedade imaterial, é uma propriedade intelectual. Então, você só não tem como tratar ela da maneira como se trata uma propriedade física, mas ela tem as mesmas formas de proteção e cuidados, e a maneira como você precisa negociar tem que ter os mesmos cuidados como se fosse uma propriedade física. É a mesma coisa. Inclusive na cessão de direitos, na maneira como você vai utilizar para poder ceder ou para poder vender esse direito, como tudo que vai acontecer com aquilo ali, é importante que de alguma maneira você tenha uma ideia lúcida a respeito disso, você tenha uma visão geral a respeito disso.